Olá pessoal, sou o professor Samir, aqui do ângulo de Sorocaba, e hoje a gente vai revisar a aula de movimento circular e uniforme. De maneira geral, esse é um assunto que aparece muito no vestibular, dado a quantidade de situações no nosso cotidiano que tem a ver com esse tipo de movimento, né? Então, exemplos mil. Bicicleta, as trocas de marcha na bicicleta, os motores elétricos, os brinquedos nos parques de diversões que tem que rotacionar. Então, dada essa gama, essa quantidade de situações cotidianas, rotineiras, o vestibular acaba aproveitando isso para questões mais elaboradas, né? Que aí você consegue inserir a física do dia a dia no vestibular, que fica muito mais interessante. Para esse movimento, imagina de maneira muito simples um corpinho. Então, um corpinho que está aqui nessa posição é como se eu tivesse tirado duas fotografias. Uma fotografia aqui, splash. Ele anda mais um pouquinho, uma fotografia aqui. Se a gente considerar que esse corpo está em movimento circular uniforme, a situação muito arredondada, né, muito simplificada, seria isso: um corpo girando em movimento circular uniforme. Eu venho aqui e tiro duas fotografias, em dois instantes, num instante T0 e num instante posterior a T0. A gente tem algumas grandezas que são importantes a gente notar. Umas que a gente já conhece e outras que são novas, pelo menos para a gente agora. Ó, essa distância, né, esse deslocamento que ele sofreu da primeira fotografia até a segunda fotografia é o que a gente chama de delta S. Esse ângulo, que também, essa variação angular, a gente costuma chamar de delta φ. No nosso material é delta φ. Numa circunferência, você tem aqui o comprimento da circunferência, que a gente vai calcular como 2π vezes o raio. Esse daqui é o raio da circunferência. Essa circunferência é a trajetória do corpinho que a gente está estudando. Daqui, duas grandezas são importantes e a gente já conhece essas grandezas. Representado pela letra T maiúsculo é o período. Cuidado para diferenciar do instante de tempo. Período, lembra que período é o tempo para dar uma volta completa em torno da circunferência. E a frequência, F minúsculo, que é quantas voltas você dá num certo intervalo de tempo. Então, lembrando dessas duas grandezas, a gente pode fazer algumas relações e correlações aqui. De maneira geral, toda grandeza angular, ela é a grandeza escalar correspondente dividido pelo raio. Vou traduzir para vocês. O que é a variação angular? A variação angular é uma grandeza angular. Ela mostra qual foi o ângulo que esse cara percorreu nesse intervalo de tempo. Então, essa variação angular é a variação, é o deslocamento escalar correspondente, dividido pelo raio da curva. Daqui para cá eu traduzi isso. A velocidade, a gente pode calcular como o movimento é um movimento uniforme, eu posso calcular a velocidade simplesmente como um ΔS sobre ΔT. Lembra que o ΔS, numa volta completinha em torno da circunferência, eu posso calcular como o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, dividido pelo período. Voltando aqui, o período é o tempo para dar uma volta completa. Portanto, ΔS sobre ΔT. Coisa que a gente já conhecia, já sabia antes. Essa daqui é uma outra grandeza nova para a gente, né? Pelo menos agora é nova. Isso daqui é chamado de velocidade angular, esse ômega, a velocidade angular. E aí, se a gente pensar da mesma maneira que nós fizemos aqui, uma grandeza angular é a grandeza escalar dividida pelo raio. O que é a velocidade angular? É a velocidade escalar dividido pelo raio. Mas eu também posso calcular isso de outras maneiras. Eu posso pensar, por exemplo, que a velocidade angular é qual é a rapidez que ele percorre esse ângulo num certo intervalo de tempo. Então eu posso calcular como a variação angular dividido pelo intervalo de tempo. Olha a importância desse ômega. Essa variação angular, se por acaso eu der uma volta completinha, eu percorro em radianos 2π radianos. 2π radianos é a volta completa numa circunferência. O tempo que eu demoro para dar uma volta completa está aqui, é o período. Então posso calcular isso de uma outra maneira, 2π sobre o período. Tem ainda uma terceira maneira, na verdade uma quarta maneira. Como o período é o tempo para dar uma volta completa
e a frequência é quantas voltas você dá no intervalo de tempo, eu posso fazer essa relação. Que o período é o inverso da frequência. Olha que legal, quando você sabe um, você sabe o outro. Se você sabe o período, você sabe a frequência. Se você sabe a frequência, sabe o período. E a gente tem uma outra maneira de reescrever isso. Eu posso reescrever esse 2π sobre o período como 2π vezes a frequência. Só para a gente entender qual que é a unidade de cada uma das grandezas, ó, a unidade da velocidade angular, no sistema internacional, a velocidade angular, eu posso pegar, por exemplo, e pensar nessa divisão aqui, ó, nessa razão aqui. A variação do ângulo num certo intervalo de tempo. A variação do ângulo, o ângulo está em radianos, rádio. O tempo em segundo. A unidade no sistema internacional da velocidade angular, radiano por segundo. Só para a gente retomar. O movimento circular uniforme, eu estou dando voltas com velocidade. Olha o cuidadinho que a gente tem que tomar. A velocidade, para esse caso, é constante. Toda grandeza angular é a grandeza escalar dividido pelo raio. A variação angular, eu estou traduzindo, é uma tradução. A grandeza angular é a grandeza escalar dividido pelo raio. A velocidade, 2π vezes r. Só para poder lembrar, o que é esse 2πr? 2πr nada mais é do que o ΔS. O que é esse período? É o tempo que ele demorou para dar uma volta completa. Portanto, isso é o ΔT. E claro, a unidade de velocidade no sistema internacional é 1 metro por segundo. Essa é a aula 11 e 12.